Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de modelagem aqui no canal. Bom, se você ainda não me conhece, está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou ensinar como fazer uma blusa manga japonesa. Quer aprender? Então vem comigo! Essa modelagem é uma modelagem bem simples, fácil. Então, se você está começando agora, acha que tem dificuldade ou então não sabe nada de modelagem, só prestar atenção na aula que você com certeza vai conseguir. Esse modelo é um modelo bem soltinho, bem folgadinho, não tem muito mistério, é um modelo bem simples e fácil e veste muito bem. Então, hoje é uma aula de modelagem, tá? Eu vou ensinar somente a fazer a modelagem. E numa próxima aula eu vou trazer a costura dessa blusa, que eu vou estar construindo aqui o molde com você, ok? Então, eu vou precisar de algumas medidas, né? Medidas do quadril para cima, medidas de blusa. Se você ainda não sabe tirar medida ou tem alguma dúvida em relação à posição da fita, ou então a localização no corpo, tem uma aula aqui no canal onde eu ensino bem detalhadamente como tirar as medidas de forma correta. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir depois. Então é isso, vamos lá para nossa aula de hoje. Primeiramente, dizer para você aqui quais são as medidas que nós vamos usar para confeccionar essa modelagem. As primeiras medidas são as medidas de circunferência. A primeira é a medida do busto, da cintura, do quadril e do pescoço, tá? Então, eu vou precisar aqui, ó, dessa medida, a circunferência do busto, circunferência da cintura, circunferência do quadril e a circunferência aqui do pescoço, tá? Você vai medir o seu pescoço dessa maneira que eu tô mostrando aí na ilustração. Com a fita levantada, e aí vai dar a voltinha aí em toda a circunferência do seu pescoço. Certo? Vamos precisar também de uma medida de circunferência importante, que é a circunferência do braço, tá? Essa medida aqui, entre o cotovelo e o ombro, tá? A parte mais gordinha do seu braço aqui, vai precisar dessa circunferência pra gente achar a altura da cava, da sua cava. Depois dessas medidas de circunferência, vamos precisar da altura da cintura, que também é chamada de altura de corpinho ou altura de blusa, a altura do quadril. Lembrando que as medidas de circunferência eu vou dividir por 4, achar aqui um quarto, né, dessa medida e depois vou acrescentar aqui a folga de vertibilidade, que na didática dessa aula eu vou acrescentar 2 centímetros. Ok? E vou achar aqui a medida total já com a folga de vertibilidade. Essas outras medidas aqui eu vou explicar ao longo da aula como elas vão ser usadas. Vamos lá então. Bom, eu peguei aqui um papel e nessa modelagem eu vou trabalhar com o papel dobrado, tá? Porque eu já vou fazer a frente e a costa ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou pegar meu papel craft, tá? O nome desse papel que eu uso é papel craft, a gramatura dele é 80. Então, dobrei no meio, certo? As pontas estão aqui pra mim, ó. E eu vou fazer aqui uma vez e já vai ser a minha frente e a minha costa, certo? Então, começando aqui fazendo as minhas retas, que vão ser a base da modelagem. Então, eu vou fazer aqui uma linha na minha horizontal. Essa régua tem 4 centímetros, tá? E agora eu vou fazer uma reta paralela. Então, nessa minha reta aqui, horizontal, eu vou estar marcando aqui as alturas. E nessa minha reta aqui, perpendicular, eu vou estar marcando a largura. Então, eu vou marcar aqui, primeiramente, a minha largura.
Bom, eu vou fechar aqui esse retângulo, tá? O primeiro passo é fazer as retas. O segundo passo é marcar a partir daqui desse ponto, do encontro das retas, a largura. Eu vou usar a largura do meu busto, porque é a maior largura acima da cintura. Então, eu vou trabalhar com a maior medida, que é a medida do busto, certo? Então, o meu busto, ele é 94. Dividido por 4, eu tenho 23,5. Só que essa minha medida é minha medida exata, sem folga de vertibilidade nenhuma, certo? Gisele, o que é folga de vertibilidade? É um acréscimo que nós colocamos para que a roupa não fique agarrada no corpo, para que ela fique folgada. Esse modelo de blusa manga japonesa, ele pede uma blusa mais folgada. O modelo dessa blusa, né? Se for uma blusa feita com tecido plano, um tecido que não tenha elastano, que não seja um tecido de malha, ele vai precisar ser uma blusa folgadinha, sabe? Mais fresquinha, com mais tecido, com mais folga no corpo. Então, eu vou colocar aqui pra mim 2 centímetros, lembrando que esses 2 centímetros no total da peça fechada vai ser 8 centímetros a mais, tá? Por quê? Porque eu tô trabalhando apenas 1/4 do meu molde. 2 aqui desse lado, que vai ser a frente. 2 do outro lado, 4. E mais 4 nas costas, eu tenho um total de 8 centímetros. Então, o meu conselho é você colocar a partir de 2 centímetros, não menos que isso, independente de qual for o seu manequim, tá? Você pode colocar aqui 3, 4. Se você for medida uma manequim blue size, coloque a partir de 3, de 4, porque aí deixa a roupa com mais caimento, fica muito mais bonita. Então, eu vou pegar aqui 1/4 da minha medida de busto e vou acrescentar 2. Então, eu tenho 23,5 com mais 2, 25,5. E é esse 25,5 que eu vou marcar aqui. Marco aqui 25,5, certo? Agora, eu vou trabalhar nessa reta aqui horizontal. Eu vou trabalhar as minhas alturas. A altura que eu vou precisar aqui primeiramente, é a minha altura de corpinho, né? A minha altura da cintura. É onde a minha cintura tá localizada. Então, eu venho aqui, coloco desde aqui de cima, posicionando a fita, e marco 43. Certo? Agora, eu vou marcar a partir da cintura 20 centímetros, que é a minha altura de quadril. O que acontece? O papel aqui acabou, né? Falta 1 centímetro para fechar 20. Só que pra mim não vai ter nenhum problema. Olha, se eu tivesse subido aqui um pouquinho, né, ia dar, tá bom? Mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu não quero mesmo essa blusa até lá no quadril. Posso deixar um pouquinho mais curta. Mas quando você for fazer, você vai deixar a altura que você quer, certo? Então, marquei aqui. Essa minha linha aqui do final do papel já tá identificada como a minha linha de quadril. Então, aqui eu vou fechar o meu retângulo. Vou marcar aqui a minha medida de busto, já com a folga de vertibilidade, que é 25,5. Certo? Então, marquei aqui e posso fechar aqui esse retângulo. Então, a partir daqui, eu vou marcar novamente a minha altura de cintura e vou fechar aqui a minha marcação. Então, essa aqui é a minha linha de cintura. Aqui eu vou ter a dobra de tecido, tá? Vou colocar aqui um D de dobra, T de tecido. Aqui eu tenho a dobra de tecido, ou o meio da frente ou o meio das costas, tá? Bom, feito isso, eu vou fazer a marcação agora aqui do decote. Na aula onde eu ensinei a fazer o molde base de blusa, eu dei uma distância padrão aqui de 6 centímetros de distanciamento para o pescoço. Só que eu vou ensinar como fazer isso com a sua medida real.
certo? O meu pescoço deu 38, a circunferência dele. Então, você vai pegar a medida do seu pescoço, fazendo aquela medição daquele jeitinho que eu mostrei, com a fita em pé, tá? E vai dividir por 6. O meu deu 6,33. Aí foi embora um monte de 3, tá? Então, ficou um pouquinho a mais do que foi a medida que eu dei aqui, certo? Só que eu vou permanecer com os 6. Eu vou arredondar para menos, no caso, vou arredondar para 6, certo? Então, faça aí que você vai achar a sua medida certinho. Então, eu vou marcar aqui 6 centímetros. Só que é o seguinte, esse modelo, que é essa blusa manga japonesa, a não ser que você coloque uma abertura atrás, no decote e nas costas, ela não pode ser muito próxima aqui ao pescoço, porque senão a cabeça não vai passar, certo? Então, tem que haver um distanciamento, afastar mais esse decote do pescoço. Eu vou acrescentar aqui a minha medida de 6 centímetros mais 4. Ou seja, eu tô afastando aqui esse decote do meu pescoço. Pra quê? Pra que o meu decote fique maior e a minha cabeça possa passar sem nenhum problema. Então, no total, eu tenho um afastamento de 10 e é esses 10 também que eu vou descer aqui. Agora eu vou ensinar como fazer esse decote perfeito. Você pode fazer isso aqui, ó, esquadrar esse retângulo, né? Acha aqui esse ângulo bem no meio. E aqui nessa linha, você marca também 10 centímetros. E aí fica mais fácil para fazer isso aqui, ó. E aí o seu decote tá bem certinho. Você pode fazer a mão livre, ou então pode usar aqui a curva francesa. E aí fica bem certinho, tá? Então eu vou apagar aqui só para não atrapalhar. Bom, feito isso, eu vou marcar agora aqui o meu rebaixamento de ombro. Eu vou descer 3 centímetros. Quem já assistiu a aula de molde base de blusa sabe que lá no molde base de blusa eu faço um rebaixamento padrão de 4 centímetros. Só que para esse modelo, tá? Eu não posso descer muito com esse ombro. Por quê? Porque senão vai ficar agarrando muito, vai ficar estranho, vai ficar meio que puxando o tecido, tá? Então, eu vou descer aqui apenas 3 centímetros. Essa descida, considerem como uma medida padrão, tá? De descida de ombro, certo? E agora aqui eu vou ligar. Agora, eu vou marcar a minha altura de cava. Bom, eu vou achar essa altura de cava usando a medida do meu braço, certo? Que eu já mostrei lá no início qual é a localização. Então, eu vou pegar aqui a minha medida de braço, vou dividir por 2, achei 14, certo? Vou pegar esses 14 e vou somar com 4, ok? 4 centímetros é o rebaixamento que eu uso sempre quando eu faço o molde base de blusa, certo? O molde base de blusa comum, a blusa padrão. Só que aqui eu rebaixei apenas 3. Só que para traçar a minha altura de cava, eu vou permanecer com esses 4, só para achar a minha altura de cava, certo? Então, 14 mais 4, eu tenho 18, ok? Repetindo, eu vou pegar o meu braço, a medida de braço de circunferência, dividir por 2, achei aqui 14 e vou somar com 4. Esse 4 aqui é padrão.
é uma medida padrão de rebaixamento, tá? De blusa. Então, somente aqui nessa modelagem, ok? Eu vou fazer 3. Mas, para achar a minha altura de cava, eu vou permanecer marcando ela como se eu estivesse fazendo a modelagem base de blusa, certo? Então, achei aqui e deu 18. A partir daqui, do rebaixamento, é que eu vou marcar 18. Marquei 18 aqui e vou esquadrar. Mas eu vou esquadrar ela fazendo os tracinhos, porque eu tenho uma coisa também importante para falar. Essa medida aqui, se eu permanecer com essa medida, a minha cava, né, a minha manga aqui vai ficar muito agarrada no braço, certo? Por quê? Porque essa medida de cava, de altura de cava, é a medida padrão, certo? E esse modelo, ele pede uma cava maior. Então, eu vou descer aqui 3 centímetros abaixo da minha linha de cava, na posição normal, na posição original, eu vou descer 3 centímetros. Eu tô mostrando pra você como você fazer esse molde, levando em consideração as medidas reais do seu corpo. Então, aqui é a sua linha de cava original, no caso a minha, né? E eu vou estar descendo, então eu já sei que aqui embaixo do meu braço, no final da cava, eu vou ter uma folga de 3 centímetros. E agora sim, eu vou marcar aqui a minha linha de cava para esse modelo. Então, a linha de cava que eu vou trabalhar vai ser essa aqui. Agora, eu vou fazer aqui, vou descer um pouquinho aqui, 3 centímetros, prolongar aqui essa manga, 3 centímetros. Fazer mais retinho, ficou torto. Então, a minha manga, que é aqui o meu ombro, ultrapassei aqui a linha do busto, né? E desci mais 3 centímetros, segui com ela mais 3 centímetros. E aqui abaixo do braço, eu vou prolongar com ela 2 centímetros apenas. Você pode colocar 3, tá? Só que se colocar 3 aqui, eu aconselho colocar 4 aqui. Pra sempre ela ficar com uma leve inclinação, tá? Então, se aqui eu coloquei 2, aqui eu coloquei 3. Se eu coloquei 3 aqui, aqui eu coloco 4, certo? Se você quiser uma manga mais baixa, né, mais no meio do braço, você vai crescendo aqui. Deixe pelo menos 1 centímetro menor embaixo. Então, desci 3 aqui, 2, e agora aqui eu fecho. Então, aqui eu já tenho a parte de cima pronta. Agora, eu vou precisar traçar aqui a minha lateral, porque eu não posso deixar ela reta aqui, né? Por quê? Porque o meu quadril, ele é maior. Essa medida aqui é a minha medida do meu busto, lembra? Do busto com o comprimento. Então, aqui eu tenho a medida do busto, só que o meu quadril é maior. O meu quadril total é 100, dividido por 4,25, com mais de 2 de folga de vestibilidade, 27. Então, eu venho aqui e marco 27. Se eu quiser um pouquinho mais folgado aqui, somente no quadril, eu posso aumentar um pouquinho aqui. Se você quer, né, que aqui no quadril, aqui nessa parte, abaixo da cintura, fique mais folgadinho, aqui mais justinho, você pode acrescentar a folga aqui, tá? Pode acrescentar mais 1 centímetro. Mas eu vou permanecer aqui com 2 centímetros. Então, para eu fechar, eu preciso descer aqui no final da cava, né? Eu vou descer 4 centímetros. Fazer a marcação aqui de 4 centímetros. Esse pedaço aqui de 4 centímetros eu vou deixar reto, tá? Porque aqui eu tenho meu busto, certo? E a partir desses 4 centímetros eu vou ligar essa reta com o meu quadril. Então, o meu molde, agora ele tá pronto, certo? Aqui eu tenho a modelagem da blusa manga japonesa. Frente.
Esse modelo, ele fica muito bem assim, dessa maneira, tá? Um modelo bem folgadinho mesmo, certo? Observe que não tem nenhuma curva aqui, a blusa ela é reta, ok? E essa reta já tá com a folga de vestibilidade, ou seja, vai ficar tipo uma batinha, vai ficar uma blusa bem legal, uma blusa bem confortável, dependendo do tecido que for usado, certo? Agora, se você quiser dar uma leve assim, a cinturada, né, nessa blusa, eu vou mostrar pra você como você pode fazer. Essa aqui é a minha linha de cintura, e eu vou marcar aqui a marcação da cintura mais a folga de vestibilidade. Então, olha só. A minha cintura é 82, dividido por 4, 20,5, mais 2, 22,5, tá? 22,5 aqui. Então, eu venho aqui e marco 22,5 na linha da cintura. Então, aqui nesse ponto, eu tenho a minha cintura já com a folga de vestibilidade. E olha só a distância aqui que ficou, né, de tecido a mais. Se você quiser deixar uma leve curva aqui, uma cinturada, você pode pegar aqui, achar essa distância, pega com a fita mesmo, tá? Não precisa medir não. Então, você vai posicionar aqui, ó, daqui a aqui, nessa distância, e vai achar o meio. Dobra a fita e marca aqui o meio. Certo? Achei o meio. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? E faço a minha leve curva. Vai ficar uma cinturada na blusa, né? A gente vem aqui e tira esse biquinho. Então, o que eu vou fazer aqui para ter uma boa visualização? Eu vou apagar essa linha do meio aqui, só para ficar mais claro. Então, olha só. Você pode permanecer com a blusa assim, reta, tá? Ou então dar essa leve cinturada aqui, lembrando que essa cinturada, né, para deixar essa curvinha aqui, já tá com a folga de vertibilidade. Então, não vai ficar justa no corpo, não, tá? Mas, de qualquer maneira, fica bom. O que eu aconselho é você fazer teste, tá bom? Eu vou costurar a blusa pra vocês e eu vou fazer ela reta, sem estar cinturada, ok? Agora, tem uma observação aqui para fazer as costas, né? Lembra que eu disse que eu ia estar fazendo ao mesmo tempo a frente e a costa? Então, a costa, gente, ela só tem uma pequena mudança que é aqui na manga, tá? Aqui no ombro, na verdade. Eu vou subir uma reta aqui, vou subir aqui uma perpendicular, tá? Colocar aqui bem certinho e vou subir essa perpendicular aqui. Então, eu vou ter que subir aqui 2 centímetros. Por quê? Porque as costas são maiores que a frente, ok? Eu gosto de respeitar essa anatomia do corpo. Então, fecha aqui. E aqui eu tenho a minha costa e aqui eu tenho a frente. Feita essa marcação, eu vou fazer aqui o rebaixamento do decote das costas, tá? Eu vou descer aqui atrás 3 centímetros de rebaixamento e vou unir aqui em cima, ó, aqui nesse ponto, que é o ponto das costas. Então, eu venho com a minha régua, você pode fazer a mão livre, tá? Mas usar a régua é muito mais prático. E aqui, para não deixar esse recorte quadrado, eu posso descer aqui 3 centímetros, fazer a marcação de 3 centímetros e fazer essa curvinha aqui, unindo a minha lateral com a manga.
Você pode fazer a mão livre ou na régua, tanto faz, tá? Vai dar certo. Bom, pra cortar eu vou colocar aqui alguns alfinetes, tá? Pro papel de baixo não sair na hora que eu estiver cortando, pra eles não se descolarem, né? Só por segurança, tá? E aqui, ó, eu já posso também deixar enquadro aqui, tá? Com a linha original do retângulo. Eu já posso deixar a minha margem de costura. Tá? Eu vou deixar aqui 3 centímetros de margem de bainha, na verdade, tá? Margem de bainha. Você pode fazer o molde normal e na hora de cortar, pode deixar essa margem de bainha aí, tá bom? Eu vou tirar a margem, eu só deixei aqui só pra mostrar. Vou cortar certinho. Agora aqui, eu vou cortar primeiro a costa, eu não vou separar ainda a frente eu vou cortar por último, tá? Aqui em cima, porque a única diferença do meu molde da frente e o meu molde das costas é aqui em cima no ombro e o decote, ok? Então eu vou cortar tudo pelo ombro ou pelas costas. Agora eu vou tirar aqui. Agora sim eu posso tirar aqui. Deixar somente a frente. Agora eu venho e faço aqui a conferência, tá? O que é importante nesse momento? Eles têm que estar do mesmo tamanho, tá? Tem que estar fazendo aqui esse encontro, tanto aqui quanto aqui. Se de repente no seu ficar assim, ó, mais pra cá ou mais pra lá, esse é o momento de fazer o conserto, ok? É isso que é importante, eles têm que bater aqui, tá? Aqui no meu caso deu tudo certinho. Mas vamos supor que tivesse dado uma diferença, vamos supor se tivesse feito isso aqui. Aí eu ia ter que redesenhar aqui e tirar o pedacinho que tava passando. Tá bom? Então é isso. Então bateu aqui certinho. E eu tenho aqui frente e aqui costas. E ela vai ficar assim, ó. Dá essa dobradinha aqui, tá? Aqui, ó. Agora uma dica importante aqui no decote. Eu aconselho você depois de medir, pegar a fita, colocar em pé aqui, pegar essa medida, né? E essa, e depois multiplicar por 2 e achar a medida total do decote e ver se essa medida tá passando pela sua cabeça, tá? Porque se não passar, tem duas soluções. Você pode abrir mais esse decote somente aqui, ó, só descendo. Você pode descer mais 2 centímetros e retraçar aqui, mas não abrir aqui, tá? Deixar ele assim mesmo. Faz a mesma coisa nas costas. Aqui nas costas você pode descer somente 1 centímetro. Aí morre aqui. Se você não quiser fazer isso, você pode deixar uma abertura aqui, ó, nessa parte aqui. E aqui colocar um botão. Aí fica um fecho aqui, tá? Faz só uma aberturinha, como se fosse aquela abertura de gota. E põe um botãozinho aqui em cima, pronto. A cabeça vai passar tranquilamente, aí o decote fica mais fechado, mais aqui próximo ao pescoço. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, te convido a se inscrever para você não perder mais nenhuma aula, tá? Se você gostou muito desse conteúdo, compartilha, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários
o que você achou da aula, ok? Um beijo e muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Tchau!